Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos passando por aqui, recebendo aqui a direção do Espírito Santo, que vai falar conosco em Gênesis 1:28, que diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se rastejam. Então aqui a gente tem Deus falando conosco no profundo. Ele está dando uma direção para Adão e para Eva. Porém, essa direção é para nós também. Ele está falando sobre frutificai e multiplicai. O que seria isso? Deus quer dizer para nós que o frutificai-vos é algo interior. É algo que a gente tem que sacar de dentro de nós, que é os frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:20 diz, né? Que lá tem os frutos do Espírito Santo. Porém, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, esses frutos é algo pessoal. Não tem como eu multiplicar alguma coisa sem primeiro eu ter os frutos, para que então eu possa multiplicar eles. Então, frutos é algo interior, é algo pessoal. Eu tenho que buscar dar frutos para o reino de Deus. Porque muitas vezes eu quero multiplicar alguma coisa, só que eu não tenho a base, eu não tenho o que multiplicar. Então precisamos primeiro se atentar a isso. Frutificai, depois multiplicai-vos, certo? E aqui o Senhor está falando o seguinte: e depois sujeitai a terra e dominai sobre o peixe, o mar, as aves, os animais que se rastejam. Perceba uma coisa: Deus mandou a gente dominar sobre todas as coisas na terra, porém não foi sobre o homem. O homem, ninguém tem o domínio do homem e da mulher. Somente quem tem o domínio é Deus, que domina o homem e a mulher. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos constrange, que nos converte, que nos segura, que mudam a nossa vida, o nosso caráter, muda o nosso DNA. Somente Deus que pode dominar outra pessoa. Então, Deus não falou para você dominar em cima de uma outra pessoa. Então, você que quer dominar as pessoas, que quer ficar sempre manipulando os outros, saiba que Deus não deu esta ordem. A ordem foi para você dominar e sujeitar a terra. Então, tudo que está na terra, os animais, as aves, os peixes, isso sim. Porém, hoje o que a gente vê? Que muitas vezes é a própria natureza que está dominando o homem. Porque o homem, infelizmente, ele não tem seguido o comando de Deus. Então, se você segue o comando de Deus, você consegue ser bem-sucedido naquilo que Deus está falando. Então, se Ele está falando para nós, homens e mulheres, primeiro, se atentem com os frutos. Frutificai-vos primeiro. Olhe para dentro de você. Vê se você está dando fruto para o Senhor. Se você tem algo a oferecer para Deus. Quais são os frutos que Deus precisa que você tenha? Você precisa ir lá em Gálatas 5 e observar quais são os frutos que Deus quer que você tenha paz, longanimidade, que você tenha domínio próprio. São vários frutos. E muitas vezes você não tem isso ainda. E você quer multiplicar. Você quer correr atrás de coisas para poder, muitas vezes, até se distrair, para não lembrar que você não frutificou ainda. E muitas vezes você pensa que está multiplicando alguma coisa, porém você, além de não multiplicar, você não conseguiu levar nada para ninguém e acaba sendo até impedimento para alguém frutificar. Olha Deus falando. Hoje Jesus quer falar conosco no profundo. Então, muitas vezes, se você não frutificou e está querendo multiplicar na vida dos outros e achando que aquilo está certo, você pode estar sendo impedimento para que outras pessoas frutifiquem. Então, frutificar é algo interior, é algo pessoal. Então, pessoa que frutifica, pessoa que tem frutos excelentes para dar, ela então consegue multiplicar aquilo que Deus colocou na vida dela. Por quê? Porque ela tem a base, ela tem o amor, ela tem identidade, ela tem domínio próprio. Ela tem ali um equilíbrio interior, ela tem a cura interior. E tudo isso é algo pessoal. Ela é a base.
Por isso que fala, meus amados irmãos, que o ministério, os dons espirituais que o Senhor tem dado, ele está ligado com a sua vida. Com a sua vida. Por isso que Deus está olhando para dentro de você. E você vai desenvolver o seu ministério a partir da tua própria história. É necessário que você entenda isso. Então, se você está querendo multiplicar uma coisa, ou querendo pregar algo e você não vive isso, está perdendo tempo, meu irmão. Está perdendo tempo. É necessário que você volte para o joelho. Volte a ser uma criança na presença de Deus, para que Ele possa te dar um leitinho, porque a Bíblia diz que o alimento para as crianças é o leite, porém para os adultos é um alimento mais sólido. Então, às vezes, as pessoas estão falando com você numa linguagem onde elas acham que você já é adulto espiritual, e na verdade você ainda não é. Então não queira multiplicar algo que você ainda não tem. Não queira. Você vai ficar se desgastando, vai ficar triste muitas vezes, vai ficar frustrado, ainda vai atrapalhar outras pessoas a frutificar. É necessário. Eu estou falando com você hoje aqui porque eu também tive o meu período de frutificar. E até hoje eu busco os frutos interiores. Eu preciso ter para dar. Como que eu vou dar para você se eu não tenho para mim? A conta não bate. Não bate. Então, primeiro busque a tua busca interior. Busque ser bem resolvido ou bem resolvida. Busque mudar o seu caráter. Buscar mudar o seu DNA. Busque a sua intimidade com Deus. Busque a tua cura interior. É necessário. Invista em você, goste de você, gaste tempo com você, marque encontro com você. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, eu gosto muito de falar sobre a palavra de Deus, porque isso é a luz, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Aleluia, aleluia. Então que a gente possa olhar para esse Deus que quer fazer por nós. Só que nós precisamos o quê? Seguir a palavra de Deus. Então, se Deus estava falando para Adão e para Eva, olha, frutificai-vos. Por quê? Eles iriam dar a descendência para todos nós, né? Então, Deus falou para eles, frutificai-vos, depois multiplicai-vos. Então, primeiro eles tinham que ter a base, eles tinham que dar frutos primeiro, né? Então, os primeiros integrantes da terra partiu deles. E depois eles foram dando descendência, né? Então, e hoje o Senhor está falando conosco também. Só que Deus está levando a gente num nível mais alto, né? Na verdade, as contas de Deus, ela não tem muita coerência. Deus quer levar a gente no quê? No alto. Porém, Ele quer que a gente desça no profundo. Então, aqui, nós temos que descer no profundo. E entender que multiplicar não tem como se você não frutificar primeiro. Isso seria um nível alto para Deus quando você desce. Aleluia. Aleluia. Então Deus está convidando você, meu irmão, minha irmã, a frutificar. E frutificar é algo interior. É interior. Então que hoje você olhe para dentro de você e você comece a examinar se você já deu fruto. Pode ser que você venha ter uma grande surpresa. Pode ser que você está querendo multiplicar algo na vida das pessoas que você não tem nem para você. Você não consegue ter para você porque você não buscou essa busca interior, esses frutos interiores. Cata Gálatas 5, 22, vai ver o que é os frutos do Espírito. É paz. Você tem paz? Não tem. Então você não tem como dar frutos de paz se você não tem paz. Você tem domínio próprio? Você consegue dominar ainda as suas emoções? Dominar ainda os seus sentimentos? Não consegue. Então você também não vai conseguir levar domínio próprio para uma outra pessoa. Então é uma coisa levada a outra. E depois ele falou sobre dominar. Você que está querendo dominar pessoas. Se você quer que alguém se renda, que alguém compreenda ou que alguém mude, meu amado irmão, vai para o joelho.
É o Espírito Santo que domina as pessoas. É só o Espírito Santo. Nós, pessoas carnais, humanos, nós não temos esse dom. Não temos. Então, sempre o Espírito que está em nós, que está na pessoa, ele é dominado pelo Espírito de Deus, porque o que está nela pertence ao Senhor. E Deus consegue dominar. Então, ore para que Deus consiga fazer o mover, ou consiga trabalhar na vida dessa pessoa de uma forma diferente e que ela consiga ser dominada através da palavra, através da oração. Amém? Então, não vou estender para não ficar longo. Eu quero que todo mundo possa assistir. Então, hoje o Senhor decidiu falar conosco nesta palavra. Então, primeiramente, olhe para dentro de você, frutifique, para depois multiplicar para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Nós estamos aí tendo uma direção do Espírito Santo. Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu declaro que vocês são mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.